dia! Hoje nós vamos estudar geografia. Acompanhe com a sua professora aí a página do livro 17, onde nós vamos estudar sobre os componentes da natureza. Bem, para começar nossa aula, nós vamos precisar que você acompanhe com a sua professora a leitura do livro da página 17. Então, vamos conversar? Os componentes da natureza. A natureza, ela é formada por diversos componentes, como a luz e o calor do sol, o solo, a vegetação, o ar, a água e os seres vivos. O sol, ele é que aquece a terra. A água, ela é muito importante para o nosso planeta, mas infelizmente ela não serve para consumo, porque a maioria da água, ela é salgada. Ela tem uma porcentagem que ela é doce e salgada. O solo, já diz bem, o solo ele serve onde nós vamos plantar o cultivo para nos alimentar. E o ar, ele é essencial para que nós respiramos, né? Onde existem vários gases, mas o principal que é o que nós respiramos, que é o oxigênio. Então, esses são os componentes da natureza, certo? A luz e o calor do sol, o solo, a vegetação, a água e os seres vivos, que somos nós, os animais e as plantas. Então, esses recursos naturais que eu acabei de falar para vocês, eles são chamados de recursos naturais. Os componentes da natureza que de forma direta ou indireta são extraídos, transformados e utilizados pelos seres humanos em seus benefícios, buscando tanto sobrevivência quanto conforto. Chega um período que esses próprios materiais, esses próprios recursos naturais, o próprio homem ele começa a utilizar, extraindo, né? E agora eu vou falar para vocês sobre alguns recursos naturais que são facilmente encontrados e constantemente renovados. Então, quando surgiu esses recursos naturais, houve dividimos esses recursos naturais com os recursos. Dividimos ele em recursos naturais em dois grupos, que ficou conhecido como recursos renováveis e recursos não renováveis. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre os recursos renováveis. Os recursos renováveis são aqueles que possuem capacidade de se renovar ou se regenerar após serem utilizados pelo homem nas atividades. Por exemplo, temos aqui a vegetação, o solo, como eu acabei de falar para vocês, a luz do sol, né, que aquece a terra, porque se não tivesse esse aquecimento, a terra seria muito fria. A água e assim outros, né? Então, esses recursos renováveis, se nós utilizarmos ele com moderação, eles não se esgotarão. Então, nós temos que usar esses recursos renováveis com moderação para que eles não venham se esgotar, certo? Então, esses recursos renováveis são a água, o ar, a luz do sol, né, para aquecer, e a vegetação. Esses são os recursos renováveis. Nós podemos utilizar ele, mas a gente tem que ter moderação para que eles não venham se esgotar, certo? Já os recursos não renováveis, gente, são os que não podem se renovar e nem se regenerar, tipo ferro, o ouro, o petróleo, o alumínio, o níquel e outros. Por quê? Porque se usarmos esses recursos ou extrairmos ele
a sua reserva ela vai começar a diminuir e aí pode ocorrer o que? A extinção. E o que é extinção? Sumir, desaparecer. Então, esses recursos não renováveis, a gente tem que ter o cuidado, a gente tem que poupá-lo ele para futuramente que não venha a ser entrar em extinção, sumir esses recursos. Então, os recursos renováveis são aqueles que podem renovar e regenerar. E os recursos não renováveis são aqueles que não podem ser renovados e nem regenerados, certo? Olha só. E alguns recursos naturais, como o ar e a água, eles são indispensáveis, certo? Acompanhe no seu livro aí a sua professora. Então, alguns recursos naturais, como o ar, a água, são indispensáveis à existência dos seres vivos. Realmente, sem o ar e sem a água, conseguiríamos viver? Não. Então, apesar de ocupar a maior parte da superfície da Terra, grande parte da água, como eu acabei de falar para vocês, do oceano, ela não é adequada. O consumo dela não é adequado para nós. Porque já a água doce disponível, ela vem sendo cada vez mais desperdiçada, que é justamente no nosso estado, que nós temos o que? A água doce, né? Vem sendo cada vez mais desperdiçada e poluída, por isso é necessário um maior cuidado na utilização desse recurso. Como assim, professora? Nós temos que ter o cuidado, zelar pela natureza, para que nós tivemos assim, olha só, isso aqui é uma imagem onde eu falo sobre o presente, passado e futuro, né? Onde nós falamos sobre como cuidar da nossa natureza, dos nossos recursos que nós temos, que nossos recursos são muito ricos, né? E não podemos desperdiçar, não podemos poluir, que infelizmente há poluição pelo ar, que são as fumaças. Olha aqui. A tia fez para vocês. Aqui, tá vendo? O ar, por sua vez, é um recurso natural composto por diferentes gases. Tá vendo aqui? Eu coloquei uma imagem aqui, ó. A mesma do livro de vocês. Onde as pessoas, o ar acaba sendo poluído, né? E aí, quando a gente faz essa indispensável para a respiração dos seres humanos, infelizmente a qualidade do ar tem sido afetada pela população, trazendo consequências aos seres humanos com problema respiratório. Tá vendo aqui? Esse aqui é um gás que polui, né, o ar e acaba trazendo problemas para nós seres humanos, certo? Aqui também, ó, que é a fumacinha que sai do carro, ele também prejudica a nossa respiração. Certo? Essa aqui é a vegetação, onde nós falamos há pouco, e sobre a água, que é importantíssimo para os seres humanos, mas a maioria dela não serve para consumo, porque é salgada, certo? Vire o seu livro na página 18. Assim como existem regras para conviver bem com a sociedade, também existe regra para um bom convívio com a natureza. Práticas como poluição, desmatamento e desperdício devem ser evitadas. Então é aquilo que eu falei. Nós não devemos desperdiçar a água, nós não devemos fazer queimada na floresta, porque isso vem prejudicar ainda mais o meio ambiente, né? Então devemos evitar essas coisas para que nós possamos viver bem, né? E para que o nosso planeta ele viva bem, porque se a gente começar a desperdiçar, jogar lixo na água, nos lagos, isso vai poluir e isso não faz bem para nós. E com isso nós podemos utilizar a prática da reciclagem,
reflorestamento, que é aonde teve um desmatamento, nós vamos lá e vamos fazer o quê? Vamos plantar, né? Vamos fazer um novo reflorestamento, certo? Vamos ter consciência daquele recurso que deve ser adotado. Plantar mais, fazer reciclagem das coisas que a gente utiliza, né? Nosso comportamento com relação a recursos naturais nos fará ter um futuro com mais ou com menos saúde, pois todas as alterações realizadas na natureza trazem consequência. Então, por isso que nós devemos cuidar do nosso planeta, cuidar do nosso Brasil, cuidar da nossa floresta, cuidar da nossa água, que ela é muito importante para que não venha poluir, para que nós seres humanos possamos viver bem. Certo, meus amores? Então, é preciso usar os recursos naturais com responsabilidade e inteligência, pensando não apenas no momento atual, mas também nas gerações futuras. Então, nossa aula de hoje, ela dá um exemplo, né, para que nós possamos trabalhar com esses recursos naturais com responsabilidade, porque nós somos capazes de fazer, né, o nosso planeta um mundo melhor, cuidar, zelar, né, para que não venha a ter toda essa poluição aqui que a tia mostrou para vocês, tá? Olha só, a fumacinha do carro, a fumaça das chaminés das fábricas, que isso aqui polui o ar, né? Olha só como nós somos ricos em água, né? Mas infelizmente é pouco, né? Por isso que nós devemos não desperdiçá-la e fazer com cuidado, certo, meus amores? Então não vamos esquecer que a aula de hoje falamos sobre os recursos naturais, que são o ar, a água, o solo, a luz do sol, a vegetação e seres vivos. E nesses recursos naturais nós dividimos eles em dois grupos: recursos renováveis e recursos não renováveis. Os renováveis são aqueles que possuem capacidade de se renovar e regenerar, e os não renováveis eles não possuem. Eles não podem ser renovados e nem regenerados, e temos que poupá-lo, tá? Porque ele pode ser entrado em extinção, ou seja, sumir. Já o nosso recurso natural, o nosso recurso renovável, a gente pode utilizar ele sim, mas se a gente tiver uma moderação, eles não vão se esgotar, certo? Beijo, espero que vocês tenham entendido a nossa aula, que hoje nós falamos sobre os componentes da natureza, e um abraço e um beijo bem gostoso para vocês. Tchau!